Informação. É a notícia que está pedindo passagem aqui na RIC TV, porque começou hoje pela manhã o júri dos acusados pela morte de Ana Paula Campestrini. Você que está me acompanhando agora, com certeza, sabe da dinâmica, sabe dessa situação, esse crime bárbaro que aconteceu aqui. Ela foi morta a tiros quando chegava em casa em junho de 2021 e o ex-marido de Ana, o Wagner, ele teria pagado R$38 mil para um amigo, o Marcos Antônio, matar a ex-companheira. As nossas equipes estão acompanhando isso. Já vou acionar aqui a Thaís, que tem informações ao vivo sobre este caso. Thaizinha, bom dia. Quais são as primeiras informações? Como foi essa primeira manhã de trabalho, hein? Oi, Valdinei, bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Balanço Geral. O júri importante, bastante aguardado. Agora, então, começou o julgamento desses dois suspeitos pela morte de Ana Paula. Esse júri começou hoje por volta de 9 horas da manhã. Nós estamos aqui no Centro Judiciário de Curitiba, que fica no bairro AU. É nesse prédio aqui que está atrás. E a todo momento a gente, inclusive, vai, durante a transmissão do Balanço Geral ao vivo, olhar aqui para saber como é que está a movimentação, até porque daqui a pouquinho vai acontecer a pausa para o almoço e, claro, nós vamos tentar falar com algumas pessoas ao vivo, né? Entrevistar essas pessoas ao vivo. O que a gente já sabe desde o início da manhã desse júri tão aguardado sobre as testemunhas? A primeira pessoa a ser ouvida foi a ex-tesoureira do clube, que deu detalhes sobre a transferência bancária suspeita que saiu do escritório de Wagner, que é o ex-marido de Ana Paula, para a conta do clube e que depois foi para a conta de uma prima de Marcos, que também está respondendo pela morte de Ana Paula. Então, 1 ano e 8 meses depois do crime, Wagner Oganauskas e Marcos Antônio Ramon estão sendo julgados. Wagner é acusado de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe por meio de pagamento e feminicídio. Já Marcos, que é apontado como responsável pelos tiros contra Ana Paula, responde por as mesmas qualificadoras que Wagner e também por fraude processual. Os jurados, são 7 jurados, e os jurados, as informações que a gente também tem até o momento, é de que são 5 mulheres e 2 homens. Ao todo, são 14 testemunhas que serão ouvidas ao longo desse julgamento. Valdinei, a gente continua aqui na frente para trazer as informações ao vivo, que também chamou a atenção da nossa equipe de reportagem. Agora há pouco eu conversei com algumas pessoas aqui do lado de fora, é que integrantes de movimentos sociais, de movimentos em defesa das mulheres também estão participando, estão acompanhando do lado de dentro desde o início desse julgamento, quando começou às 9 horas da manhã. Conversei agora há pouco com uma advogada que faz parte de um movimento social e ela explicou pra gente que eles vão acompanhar durante todo o julgamento para cobrar respostas, para cobrar uma pena significativa para esses dois que respondem pela morte de Ana Paula. Agora, a última pessoa que estava sendo ouvida até então é a delegada Tatiana Guzella, ela que foi a delegada responsável por esse caso, que investigou esse caso da morte de Ana Paula. Tem outros detalhes nesse júri, Valdinei, que a gente vai explicando para vocês ao longo do Balanço Geral, mas um dos detalhes, por exemplo, é que durante a fala da delegada Tatiana Guzella, a defesa dos acusados, em alguns momentos interrompia, questionou, principalmente no começo da fala da delegada Tatiana Guzella, do porquê que ela estava falando como testemunha do caso e não como informante. Mas mesmo assim, o juiz avaliou e ela permaneceu falando como testemunha do caso. Vamos fazer o seguinte, então, estou olhando aqui para saber como é que está a movimentação, já que vai ter a pausa para o almoço, e a nossa expectativa é que com a saída dos advogados, né, dos dois lados, a gente consiga uma palavra para contar ao vivo para vocês aqui no Balanço Geral. Lembrando que esse crime aconteceu no dia 22 de junho de 2021. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Ana Paula Campestrini, ela teria sido vítima de uma emboscada que, segundo a investigação, foi armada por Wagner, o ex-marido. Tiveram 17 anos de um relacionamento, tinham filhos também, e eles estariam se desentendendo nos últimos dias da morte por conta da guarda dos filhos. A gente permanece por aqui. Assim que eu tiver mais detalhes e entrevistas ao vivo, eu sinalizo para vocês. Valdinei. Perfeito. Obrigado, Thaís, trazendo aqui as primeiras informações, então, sobre essa primeira manhã de trabalho desse júri que está acontecendo aqui em Curitiba. E olha o seguinte, deixa eu incluir aqui a doutora Márcia neste caso. Doutora Márcia, a gente estava falando ontem sobre a expectativa, né, em torno desse julgamento, crime que aconteceu lá em 2021. Essa repercussão foi estadual e ganhou também um destaque nacional pela violência, pela frieza.
2 pessoas, 2 homens estão aí no banco dos réus. E as pessoas que talvez estejam acompanhando a gente, ao ouvir a Thaís dizendo o número de jurados mulheres, pode ter uma ideia do que nós teremos aí pela frente em termos de julgamento, em termos de penalidade. Bom dia para a senhora, é bom novamente tê-la aqui. Bom dia, Valdinei. O fato é que as mulheres, elas costumam, quando nós trabalhamos na situação de júri, elas costumam ser mais atenciosas aos detalhes, né? Então a gente tem uma tendência, né, realmente de que os detalhes façam muita diferença no momento em que lá ao final se faça a decisão sobre se é culpado ou inocente e quais as qualificadoras que restarão, né? Mas esse caso tem muitas situações que até antecedem ele. O casal, né, o ex-casal, estava numa briga judicial que envolvia filhos, envolvia a partilha de bens, envolvia inclusive a sociedade numa empresa, né, ou seja, e ela estava ganhando todas esses julgamentos, todos esses processos, ela estava ganhando. E daí, por isso, seria o motivador desse momento de desespero, de não só não permitir que ela continuasse uma vida feliz, como acontece na maioria dos feminicídios, mas também pelas perdas que ele poderia ter. Essa seria a motivação, né? Na semana passada, inclusive, quando a gente estava aqui recebendo a informação de que o júri estava marcado e tudo mais, que realmente seria realizado, algumas pessoas na nossa redação falaram, esse é o reflexo do machismo estrutural, né? Especialmente do ex-marido da Ana Paula. A Ana Paula, após o casamento, ela identificou a sua orientação sexual como homossexual. Que também algumas pessoas sabem que isso poderia ter sido entendido como uma ofensa. Mas independente disso, a gente sabe que esses homens que não conseguem largar suas mulheres só não querem que elas sejam felizes. Tanto faz se com outro parceiro, com uma outra parceira ou sozinhas, né? E tinha também esse ponto muito importante que é o dinheiro. Eu acredito que talvez esse momento tenha sido o mais decisório para ele, porque ele estava perdendo. Inclusive, há um incidente em que ele foi para cima da juíza que estaria lá, ou seja, o que comprova realmente esse machismo, né? Total descontrole, e reforçando isso que a gente, inclusive, discutia na semana passada, o tal do machismo estrutural. Eu tenho condições de voltar com a Thaís lá, produção? Agora 2 minutos faltando para o meio-dia. Esse é um dos destaques aqui do nosso Balanço Geral. Já eu vou contar para você o que mais nós preparamos para a edição desta quinta-feira, mas nós temos que dar destaque, o destaque que merece esse caso, pela repercussão, pela frieza, pelo crime em si, que foi muito violento. Foram vários tiros disparados contra a Ana Paula, chegando do trabalho, tinha uma família, tinha uma vida aí pela frente e que até enganada, né? Porque dias anteriores, horas antes aí, ela tinha sido ludibriada pelo próprio ex-companheiro numa tentativa talvez de disfarçar já o objetivo que ele tinha, que era de dar fim à vida dela. Isso, ela pretendia ter algum acesso aos filhos. Uma forma de ter esse acesso seria exatamente indo ao clube no momento que as crianças faziam esporte. Ela não tinha esse acesso. Então, com essa carteirinha que ela foi buscar no clube, ou seja, essa isca que acabou virando, né? Com essa carteirinha que ela foi buscar no clube, na saída, passa já a motocicleta acompanhar ela, mesmo veículo utilizado pelo atirador. E né? o que mais entristece é porque ela estava fazendo aquele movimento característico de mãe, ou seja, o que eu posso fazer para ter acesso àquele que saiu de mim, ou seja, meu filho, meu sangue. Thaisinha, como que está aí o movimento no entorno do prédio onde acontece o julgamento? Olha só, Valdinei, nesse momento o movimento tá tranquilo, tá? Do lado de fora aqui, quando nós chegamos, encontramos então algumas mulheres que são integrantes de movimentos sociais, movimentos que apoiam mulheres e que, quando tem esses casos, infelizmente, envolvendo mulheres, de morte de mulheres, sempre acompanham os júris para saber, né, como vai ser o comportamento da sociedade, como está sendo a aplicação da lei. Então são mulheres que prometem ao longo do julgamento ficarem por aqui para acompanhar. Como está chegando aquele período de já se aproximar do almoço, a gente está a todo momento até virando aqui para saber se advogados vão sair também, de repente até pessoas ligadas a movimentos sociais. Alguns pontos que a gente vai contar para vocês aqui sobre esse júri que já estão chamando a atenção. Um deles é que quem faz parte desses movimentos, apoiadores sobre mulheres, estão questionando o fato de não poder entrar. Isso também é questionado pelos familiares da Ana Paula, de não poder entrar para esse julgamento com camisetas, né? Camisetas pedindo por justiça, por exemplo. Isso a gente está acostumado a ver em vários júris,
Hoje aqui isso não acontece. O juiz então determinou para que não houvesse essa manifestação dentro do julgamento. O júri começou então às 9 horas da manhã e a primeira pessoa que foi ouvida como testemunha é uma mulher que foi tesoureira do clube e que foi a responsável, segundo a investigação, por receber o valor ali de Wagner e pegar esse valor e transferir para a conta de uma outra pessoa que seria familiar de Marcos, que segundo a investigação foi responsável pelo crime, que atirou contra Ana Paula várias vezes. Esse então seria o valor de pagamento de Wagner para que Marcos então matasse a ex-mulher dele, é o que diz a investigação. Pela manhã, uma outra equipe aqui da RIC Record TV acompanhou tudo que aconteceu cedo. Vamos entender melhor na reportagem. 1 ano e 8 meses após o crime, Wagner Oganauskas e Marco Antônio Ramon sentaram no banco dos réus. O júri popular teve início às 9 horas da manhã. 5 mulheres e 2 homens formaram o corpo de jurados. Ao todo, 14 testemunhas vão ser ouvidas durante o julgamento. A primeira a falar foi a ex-tesoureira do clube, que deu detalhes sobre uma transferência bancária suspeita no valor de R$38 mil. Essa quantia teria saído da conta do escritório do Wagner para a conta do clube e depois para a conta de uma prima do Marcos. Essa quantia seria o pagamento que Marcos Ramon teria recebido para cometer o crime. O crime aconteceu no dia 22 de junho de 2021. De acordo com a denúncia, Ana Paula Campestrini teria sido vítima de uma emboscada. Um crime premeditado com pelo menos 2 meses de antecedência por Wagner, com quem a vítima foi casada por 17 anos. Ana Paula, que lutava pela guarda dos 3 filhos, teria sido atraída até o clube para fazer a carteirinha de sócia, condição que permitiria que ela ficasse mais próxima dos filhos. Ao sair do local, Marcos, amigo de Wagner e administrador do clube, teria seguido a vítima até a casa dela no bairro Santa Cândida. Ele estava em uma moto sem placa, abordou o carro da vítima em frente ao condomínio e atirou várias vezes. Ana Paula levou 14 tiros e morreu no local. 2 dias depois, Wagner e Marcos foram presos como principais suspeitos do crime. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Wagner seria o mandante e Marcos o executor. A motivação seria o fato do autor não aceitar o atual relacionamento da ex-mulher. A divisão dos bens do casal também é apontada como causa do crime. Para assistência de acusação, todas as provas obtidas são consistentes e devem resultar na condenação dos envolvidos. Basta apenas mostrar aos jurados o que há no processo. O que há no processo é suficiente e o que há no processo é o que deve ser utilizado para julgar. O que há no processo é prova da culpa. Infelizmente, nós temos um ex-marido que ceifou a vida da mãe dos seus filhos. A defesa da vítima está convicta que ambos sairão algemados daqui hoje. Wagner é acusado de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio de pagamento e feminicídio. Marcos responde pelas mesmas qualificadoras e também por fraude processual. A nossa equipe não conseguiu gravar com a defesa dos acusados. Esse então foi um resumo do que aconteceu durante a manhã. O júri nesse momento continua em andamento. Tem transmissão também pelo YouTube. Continuo por aqui dando sempre uma olhada para trás para saber, até porque a nossa cobertura acaba ficando limitada também do lado de fora, mas sempre que possível a gente vai assistindo a transmissão pelo YouTube e também vamos entrar ali, claro, sem equipamentos de gravação, como pessoa pública, para assistir, para saber o que está acontecendo dentro do júri, que tem bastante repercussão. Os familiares da Ana Paula também estão por aqui. Vitória, você conversa com a gente também, por favor? Só te pedir para posicionar para cá, por favor. Você é sobrinha da Ana Paula, né? Sim, eu sou sobrinha dela. A respeito das camisetas, a gente recebeu a informação que vocês não podem entrar no júri com essa camiseta, é isso? Sim, inclusive a gente já estava colocando e fomos barrados. E algumas pessoas conseguiram entrar com casaco, então a gente colocou e até conseguiu entrar com casaco. Como é que tá toda a família nesse dia, né? Depois de uma espera de 1 ano e 8 meses? A gente está esperando por justiça. Eu não convivia muito com a Ana Paula, né? Não tinha muito contato com ela, mas eu tenho uma grande consideração porque ela cuidou de mim quando eu era bebê, aqui ainda em Curitiba. E a aflição, a gente espera justiça. Justiça, que a justiça seja feita, sem dúvida. Vocês têm conversado com a Luana nos últimos dias, hoje principalmente, ela que era tão próxima, né, companheira da Ana Paula, como é que ela tá? Ela tá abalada, muito abalada. No dia do enterro da Ana Paula,
ela estava sem chão, muito complicado toda a situação, todo mundo muito abalado, até pela forma que foi o homicídio, foi algo brutal, então é complicado. Obrigada, viu, Vitória, pela participação, conversando ao vivo, então, aqui no Balanço Geral. A Vitória, vou até pedir para você mostrar pra gente, porque essa camiseta, enfim, as camisetas, né, com algumas palavras e também fotos da Ana Paula acabaram gerando, de certa forma, desconforto aqui pela manhã, porque até o pessoal de movimentos sociais conversou com a nossa equipe de reportagem, Valdinei, relatando que eles acharam um absurdo não poder entrar no júri com essas camisetas. No entanto, o juiz, então, determinou isso e existe, sim, uma questão legal que permite proibir que se usem essas camisetas dentro de um julgamento. Outro ponto que eu queria reforçar para vocês, mais uma vez, Valdinei, é que durante a manhã, no depoimento dessa primeira pessoa, dessa primeira testemunha, né, que foi ouvida, que é a tesoureira, nós recebemos a seguinte informação, né, que já foi confirmado, inclusive, que ela foi ouvida sem a presença dos réus. Inclusive, quando começou o julgamento, o juiz disse, eu tenho a informação de que você... Obrigada, viu, Vitória? De que você gostaria de falar, né, como testemunha, sem a presença dos réus, para não ficar desconfortável, até porque o que ela ia falar era a respeito, então, desses valores, algo que já tinha sido apontado na investigação. Foi isso que aconteceu. Por isso que no começo do júri ali, no julgamento, por volta de 9 horas da manhã, enquanto essa testemunha falava, os réus não estavam por ali. Mas na sequência, já como a doutora Tatiana Guzella veio falar como delegada, testemunha, aí sim os réus retornaram para o julgamento. Valdinei? Thaís, obrigado, tá, pelas informações. Nós continuamos ali acompanhando. Essa imagem que você vê agora é ao vivo, é a Tatiana Guzella, né, que está falando agora. Foi a primeira delegada, quem encabeçou, então, todas as investigações, os primeiros, né, momentos aí de trabalho em torno das investigações da morte de Ana Paula. Daqui a pouquinho, a Thaís tem condições de voltar aqui com a gente para contar para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral nesta quinta-feira, qual é a fala, então, da Tatiana. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, como eu falei mais cedo. Esse é um dos destaques aqui do nosso Balanço Geral de quinta-feira, devido à repercussão deste caso, pela tristeza, pela comoção que ele gerou aqui, especialmente na sociedade da capital. E nós sabemos da audiência que nós temos com as mulheres, as meninas que estão acompanhando agora o nosso BG, que eu tenho certeza que de alguma forma ou de outra se compadecem, né, com a história da Ana Paula, que foi retirada de uma forma tão violenta, de uma condição de vida terrível aí que ela enfrentou nesses últimos momentos, nesses últimos períodos, mas tudo em defesa dos filhos, ou seja, isso comove, isso mexe sim com o sentimento de todos e a gente quer daqui a pouquinho trazer mais informações sobre isso para que você esteja aí por dentro do que está acontecendo. Combinado? Doutora Márcia segue com a gente também para reforçar o nosso time, especialmente para ajudar a todos nós aqui a entender, né, toda a dinâmica deste crime e agora também esse trabalho do júri. Mas tem muito mais na edição desta quinta-feira do nosso